Boa noite. Vamos começar mais um web meeting do Fleury. Esse será sobre diabetes e fragilidade óssea. Meu nome é Cíntia Brandão, eu sou consultora de osteometabolismo do Grupo Fleury. E essa noite nós vamos falar de um tema que é muito importante, porque essa associação entre diabetes mellitus e saúde óssea acaba recebendo pouca atenção nos guidelines, tanto de tratamento de osteoporose quanto na condução clínica do diabetes. Nós vamos ter duas apresentações. A primeira será do Dr. Pedro Sadi, que é endocrinologista e patologista clínico, consultor em endocrinologia e diabetes do Grupo Fleury e diretor da DJ Diabetes Brasil. E, em seguida, teremos a doutora Patrícia Muscati, que é endocrinologista, faz parte do serviço de densitometria óssea do grupo e é consultora também de osteometabolismo. E que o doutor Pedro vai falar mais das características clínicas da fragilidade óssea em diabéticos, enquanto que a Patrícia vai falar do manejo dessa fragilidade. Então, podemos começar, Pedro. Olá, boa noite a todos. Doutora Cíntia, Patrícia e os colegas que nos acompanham. É um prazer estar aqui. Eu recebi o convite com muita alegria e para poder contribuir falando um pouquinho dessas características da fragilidade óssea em adultos com diabetes, né? E na sequência a Patrícia complementando e na verdade nos explicando por que essas características clínicas. Muito bem. Então, eu estou compartilhando aqui a tela. E a primeira coisa que é importante destacar é que existe, sim, um aumento de fratura associado ao diagnóstico de diabetes mellitus, tanto tipo 1 quanto tipo 2. Aqui na imagem, vocês podem ver uma meta-análise agrupando diversos estudos em pacientes com diabetes tipo 1 e avaliando, então, o risco de fratura em quadril, onde se obteve aqui um risco relativo de 6,3. Mais do que isso, esse risco parece estar aumentado ao longo de toda a vida do indivíduo com diabetes tipo 1. Então, vocês podem ver aqui o risco de fratura em qualquer sítio, em homens e aqui em mulheres, ao longo da vida, a linha pontilhada sem diabetes, a linha cheia com diabetes, e aparentemente, ao longo de toda a vida, os indivíduos com diabetes tipo 1 têm um risco aumentado de desenvolver fratura de qualquer sítio, qualquer local, tanto em homens quanto em mulheres. Entrando agora em pacientes com diabetes mellitus tipo 2, da mesma forma, uma meta-análise compilando diversos estudos avaliando o risco de fratura de quadril nessa população, onde se obteve, então, um risco relativo de 1,7, um risco menor do que na população de diabetes mellitus tipo 1, estudos também com um grau maior de heterogeneidade, mas ainda assim bastante conclusivos de que existe um aumento de risco também entre os pacientes com diabetes mellitus tipo 2. E aqui eu vou falar en passant, mas diferentemente do paciente com diabetes tipo 1, que tem um aumento de risco de fratura e tem uma densidade mineral óssea diminuída, no paciente com diabetes mellitus tipo 2, ao contrário, existe um aumento da densidade mineral óssea, né? Então, é paradoxal que esses indivíduos tenham uma densidade mineral óssea maior do que a população geral, indivíduos sem diabetes, e, no entanto, fraturam mais. Então, aqui vocês podem ver também uma meta-análise, aqui em cima, entre mulheres, compilando, então, 4 estudos, mostrando um risco aumentado, aliás, uma densidade mineral óssea aumentada entre mulheres e também entre homens, e
aqui compilando tanto homens quanto mulheres. Além disso, e aqui a doutora Patrícia vai mergulhar mais nesse assunto, quando a gente analisa o risco de fratura em função do FRAX, tanto em mulheres quanto em homens, aqui na linha cheia, pacientes sem diabetes, a linha pontilhada com diabetes, a pontilhada rosa em uso de insulina, vocês observem que para um determinado score FRAX, o risco de fratura entre pacientes com diabetes é maior do que entre aqueles sem diabetes, tanto entre mulheres quanto entre homens. E aqui fica um gancho, né, que a gente vai discutir um pouquinho mais para frente, de que o uso de insulina aparentemente está associado com um risco maior de fratura. Então, o resumo do cenário é que os pacientes que têm diabetes, tanto tipo 1 quanto tipo 2, têm um risco aumentado de fratura, e isso é algo, então, que precisa estar no nosso radar para que a gente possa trabalhar na prevenção e no tratamento na nossa clínica. Bom, se não bastasse um risco aumentado de fratura, também nós temos estudos mostrando que aqueles pacientes que têm diabetes e que tiveram uma fratura de quadril, quando comparados com indivíduos sem diabetes, eles têm uma mortalidade maior, algo que varia de 1,5 a 1,8, né? Então, esses pacientes, além de fraturarem mais, eles têm um risco aumentado de mortalidade. Aqui a gente fala em diabetes tipo 2. Para jogar mais lenha nesse caldeirão, né? Diabetes é uma doença prevalente e a sua prevalência tem aumentado, né? A gente tem dados lá de 1988, uma população urbana do Brasil, que estimou a prevalência de diabetes em 7,6. Em 2012, é verdade que por outra metodologia, esse valor estava mais próximo de 11%, 12%. No mundo, também, a incidência é bastante relevante de diabetes e também crescente. Muito bem. Além disso, existe uma preocupação de que o próprio tratamento da hiperglicemia possa, em alguns casos, aumentar o risco de fratura. Aqui eu vou mostrar dois slides falando sobre dados em animais, em vivo e in vitro, em humanos in vitro, e depois, na sequência, em vivo em humanos. Então, eu chamo a atenção aqui de vocês para as medicações metformina e sulfonilureia e assim por diante. Aqui, então, estudos animais in vitro, mostrando um efeito positivo da metformina na formação óssea e um efeito na diminuição da reabsorção óssea. A mesma coisa foi observada em vivo, em animal em vivo, e quando se pesquisou isso in vitro em humanos, você tem dados mostrando uma diminuição de reabsorção, ou neutro, e também um neutro ou uma diminuição na formação. Por outro lado, vou passar aqui para frente, depois eu volto. Quando nós vamos ver os efeitos da metformina em humanos, o que se tem é um aumento da densidade mineral óssea, ou um efeito neutro, e, ao contrário, uma diminuição do risco de fratura, ou um risco, ou um efeito neutro. E metformina, então, de maneira geral, é considerada uma medicação segura no tratamento do diabetes, com o que diz respeito a risco de fratura. Quando a gente vai para sulfonilureias, os dados são bem menos disponíveis, né? Nós temos poucos trabalhos avaliando isso. In vitro, em células animais, você teve um aumento da formação óssea. No entanto, quando você vai para estudos em humanos, a densidade mineral óssea não foi avaliada, e você tem dados controversos mostrando ou uma diminuição do risco de fratura ou um aumento de risco de fratura,
O que se discute é que a sulfonilureia, por ser uma medicação onde existe risco de hipoglicemia, talvez glicemia, de risco de queda, possa aumentar aí o risco de fratura. Bom, aí entramos aqui nas tiazolinedionas. Aqui no Brasil, a única representante é a pioglitazona. Acho que oscilou aqui no sinal. Pronto. Então, é a pioglitazona. Existem muitos dados, tanto in vitro quanto in vivo, de uma diminuição da formação óssea e um aumento da reabsorção óssea, e da mesma forma, em humanos, é descrita uma diminuição da densidade mineral óssea e um aumento do risco de fratura. Essas medicações, elas têm, inclusive, possíveis mecanismos para isso, já descritos, né? Você tem um aumento da diferenciação de pré-adipócito em adipócito, mas, por outro lado, parece ter uma diminuição da formação de osteoblastos. Incretinas, né? Tanto os análogos de GLP-1 quanto DPP-4 são considerados seguros. Então, temos os inibidores de SGLT2, medicações que são muito bem-vindas e muito utilizadas no tratamento do diabetes por diversos efeitos positivos. A gente tem poucos estudos in vitro, em animais. Em vivo, em animal, nós temos estudos mostrando um efeito neutro. Por outro lado, quando você vai analisar os trials humanos, você tem ali um possível aumento do risco de fratura. Isso parece que pode ser específico para uma medicação dessa classe. O fato é que essa questão ainda está em aberto. E aí, finalmente, temos insulina. A insulina parece aumentar o risco de fratura em humanos, e da mesma forma que as sulfonilureias, esse aumento do risco de fratura estaria associado não à medicação em si, mas a questões que estão frequentemente associadas ao uso de insulina, como um maior tempo de doença, um maior risco de hipoglicemia e uma maior chance de complicações crônicas, de novo, não pelo uso da insulina, mas pelo possível maior tempo de doença. E o resumo da história, então, com relação às medicações antidiabéticas, é que sulfonilureias e insulinas parecem aumentar o risco de fratura, principalmente por conta do risco de hipoglicemia. Pioglitazona é bem documentado um aumento do risco de fratura, tanto in vitro quanto in vivo, sobretudo em mulheres. Inibidores de DPP-4 e análogos de GLP-1 são considerados seguros. Inibidores de SGLT2 parece ter um risco aumentado para o uso de canagliflozina, mas, de novo, esse é um dado que está ainda em investigação. Muito bem. E aí, afinal de contas, quais são os fatores de risco para fraturas no paciente com diabetes? Os mesmos fatores de risco da população que não tem diabetes anteriores e fraturas anteriores, assim como baixa força de preensão, mas existem fatores adicionais específicos da condição, específicos do diabetes, como a presença de microangiopatia, neuropatia, algumas medicações, como a gente já discutiu, hemoglobina glicada elevada, parece ser também um fator de risco para desenvolvimento de fraturas, em que pese que a maior parte dos estudos não encontrou um benefício de redução de hemoglobina glicada, comparando, por exemplo, 6,5 com 7,5 de hemoglobina glicada, isso não fez diferença no risco de fratura, mas aparentemente acima de 7,5, 8, isso estaria associado, então, ao maior risco de fratura, e também um tempo mais prolongado de doença está associado ao maior risco de fratura. Muito bem. Bom, já estou aqui aproximando do fim da minha apresentação.
eu queria deixar aqui uma imagem de um modelo geral que discute por que os pacientes com diabetes têm esse aumento do risco de fratura. Eu falei desses fatores aqui, então, algumas medicações, outros fatores, como hipoglicemia, a presença de complicações crônicas, um aumento do risco de queda, tanto por conta de hipoglicemia, quanto, por exemplo, por conta de neuropatia autonômica, com hipotensão postural e aumento da chance de queda, né? E a doutora Patrícia vai discutir mais essa outra parte, que vai falar aí de alterações moleculares e estruturais do osso. E, finalmente, o que traz a diretriz do ADA a respeito dessa associação de fratura e diabetes. Realmente, como a doutora Cíntia lembrou bem na introdução, esse é um assunto que, de maneira geral, é pouco contemplado, né? Nas diretrizes de diabetes, né? Então, realmente, são poucas linhas, né? Onde o que se diz é que o diabetes mellitus tipo 1 e tipo 2 está associado a maior risco de fratura, como nós mostramos no início da apresentação. A indicação da realização de densitometria óssea e a recomendação de estratégias de prevenção são as mesmas da população geral, apesar de particularidades dos indivíduos com diabetes, com uma atenção especial para o uso de pioglitazona ou inibidor de SGLT2 em indivíduos com diabetes mellitus tipo 2, dizendo, então, que o uso dessas medicações deve ser ponderado versus o risco de fratura naquele indivíduo. Então, aqui eu termino minha apresentação. Eu agradeço pela atenção. Meu e-mail está disponível aqui, caso tenha alguma dúvida futura. E aqui, claro, só para... Não poderia deixar de lembrar que estamos completando 100 anos, né, da descrição da insulina, mostrando como essa medicação salva vidas, né? Aqui é o Leonardo, antes e depois do uso de insulina. Aqui ele pesava 29 quilos, lá em 1922. Então é isso. Obrigado. E eu passo a palavra, então, à doutora Patrícia. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês falando desse assunto. Deixa eu compartilhar minha aula. Então, eu vou falar um pouquinho do manejo, né, da fragilidade óssea e vou retomar um pouquinho da fisiologia da fragilidade óssea no diabetes. Então, como o Pedro já comentou, né, o impacto da diabetes no osso dos diabéticos, a densidade mineral óssea ela é diferente em pacientes com diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Os pacientes com diabetes tipo 1, eles tendem a ter uma densidade mineral óssea reduzida, em cerca de 23% a 37% dos casos, e essa redução, ela normalmente está associada à presença de complicações microvasculares. Então, pacientes que já têm história de nefropatia, de neuropatia ou de oftalmopatia. Como o diabetes tipo 1 ele se inicia numa fase mais precoce da vida e o paciente ele já tem uma redução, né, uma disfunção mais importante das células betas, geralmente esses pacientes têm os níveis de GF1 mais baixos e eles não fazem um pico de massa óssea adequado. Por isso, eles têm a densidade mineral óssea reduzida. Nos pacientes com diabetes tipo 2, a densitometria ela falha um pouco em ajudar a gente a identificar os pacientes que têm maior risco. Então, apesar deles terem um risco aumentado de fraturas, a densidade mineral óssea ela pode ser normal ou até estar aumentada em 10% a 15% dos pacientes. Isso varia um pouco, porque os estudos em diabéticos tipo 2 têm uma grande heterogeneidade, né? Uma diferença de tempo de doença, de nível de hemoglobina glicada. Mas esses pacientes, eles normalmente apresentam uma diminuição do TBS, né? Que é um parâmetro que avalia de uma forma indireta a qualidade do osso,
porque a alteração nesses pacientes ela é mais da microarquitetura, caracterizada principalmente por uma maior porosidade cortical. Então, como o Pedro já abordou um pouco, né, qual que é o impacto, né, do diabetes no osso? Por que que esses pacientes fraturam mais? Eles apresentam um maior risco de quedas por causa das hipoglicemias, porque apresentam neuropatia periférica, hipotensão ortostática, pelo déficit visual, pela história às vezes de pé diabético ou amputação, e eles têm uma menor resistência óssea que decorre das alterações celulares e moleculares e dessas alterações de micro e macroarquitetura. Então, essa densidade mineral óssea diminuída nos pacientes com diabetes tipo 1 e esse aumento da porosidade cortical no diabetes tipo 2. E como o Pedro já comentou também, algumas medicações antidiabéticas também podem diminuir a resistência óssea. E aí, quando a gente associa uma menor resistência óssea com maior risco de quedas, a chance de fratura aumenta muito. Eu queria aprofundar, então, um pouquinho nessas alterações celulares e moleculares que ocorrem no diabetes, né? Então, por essa figura, a gente já vê que o mecanismo ele é bem complexo. Eu vou explorar algumas partes em específico. Então, quando o paciente tem uma hiperglicemia, né, constante, isso vai aumentar o nível de espécies reativas de oxigênio e dos produtos de glicação final, e isso vai causar uma glicação do colágeno, formando um osso mais frágil, que ele tem uma menor capacidade de se deformar antes de quebrar. Além disso, ocorre também na medula óssea a liberação de ácidos graxos livres pelos adipócitos, e eles também geram espécies reativas de oxigênio que vão inibir a proliferação e a função dos osteoblastos, fazendo até com que tenha apoptose, né, de osteoblastos, diminuindo a formação óssea. Um outro mecanismo que ocorre também é uma diurese osmótica, né? Então, no rim, isso aumenta a hipercalciúria, levando um balanço negativo, né, de cálcio. Essa diurese osmótica, ela também causa uma hipomagnesemia crônica, que acaba alterando os receptores, os sensores de cálcio, e o paciente às vezes tem níveis mais baixos de PTH também, então isso tudo levando a uma baixa remodelação óssea. E o que os estudos mostram também é que os pacientes com diabetes, eles têm um aumento dos níveis de esclerostina no sangue, e isso vai diminuir a sinalização da via Wnt. Então aqui acho que vale a pena a gente relembrar um pouquinho do metabolismo ósseo. As células principais que a gente tem, então, são os osteoclastos, que são responsáveis pela reabsorção óssea, os osteoblastos, que são responsáveis pela formação, né, de osso novo, e os osteócitos, que são as células que orquestram toda essa modelação e a remodelação óssea. Então, no diabetes, por algum motivo, os osteócitos, eles secretam mais esclerostina, e essa esclerostina, ela é um inibidor dessa via de sinalização Wnt, que essa via no osteoblasto, ela é responsável pela formação de osso, né, pela osteogênese. Então, quando eu tenho um aumento da inibição dessa via, eu diminuo a minha formação óssea. Esse mecanismo, eu acho que ele é particularmente interessante para a gente, porque recentemente foi lançada uma medicação para tratamento de osteoporose que atua justamente nessa via. É um anticorpo anti-esclerostina. Então, ele vai inibir, né, a ação da esclerostina, dessa forma liberando a via de sinalização Wnt, e aí eu consigo formar mais osso. Então, quando a gente pensa em tratar a fragilidade óssea no paciente com diabetes, né, quando que eu devo iniciar a medicação antifratura? Será que é da mesma forma que um paciente que não tem diabetes? Esse foi um guideline que foi publicado em 2018 por um grupo da IOF, né, que é a International Osteoporosis Foundation, que tenta guiar a gente um pouco nesse sentido. Então, se o paciente tem diagnóstico de diabetes e ele já teve uma fratura de fêmur ou fratura vertebral, ou mais de uma fratura por fragilidade em qualquer sítio, ele tem indicação de tratamento.
Se ele teve uma única fratura por fragilidade, né, em algum outro sítio que não fêmur e vértebra, a gente tem que continuar essa investigação para saber se ele realmente tem um risco aumentado. Então, o próximo passo seria fazer uma densitometria, mas a gente viu que às vezes a densitometria também, né, pode estar falsamente, pode ter a densidade mineral óssea elevada. Então, seria interessante incluir a avaliação de fraturas vertebrais, né, que a gente pode fazer pela própria densitometria. A gente tem esse software que é a VFA, que a gente faz uma aquisição da coluna lateral, buscando a presença de fraturas. Pode ser feito um raio-x também, né, para avaliar a fratura vertebral. E o TBS, se for possível. E aí, então, se na densitometria o paciente tiver um T-score menor que 2, ou um FRAX ajustado para o diabetes que indique tratamento, o paciente vai receber o tratamento. Eu vou explicar agora um pouquinho melhor por que no diabético o T-score que a gente indica para tratamento é menor que -2 e não -2,5, né, como é comum na osteoporose pós-menopausa, e como o FRAX ajuda a gente a identificar melhor o risco de diabetes e quais são esses ajustes que a gente pode fazer. Então, o primeiro ajuste proposto, né, no FRAX é utilizando o próprio TBS. O TBS, que é o score de osso trabecular, ele é um software que a gente também usa na densitometria, que ele é uma medida indireta da microarquitetura do osso. Então, ele seria uma medida, um parâmetro mais acessível, né, do que a gente, por exemplo, fazer uma biópsia óssea, ou até do que usar a tomografia quantitativa periférica de alta resolução, e ele tenta mostrar para a gente como é a microarquitetura do paciente. Então, aqui, por exemplo, a gente tem 2 pacientes com a mesma densidade mineral óssea, mas aqui a gente vê que ele tem uma microarquitetura muito mais preservada, né, em relação ao número de trabéculas, a espessura dessas trabéculas, a conexão entre essas trabéculas, do que esse osso que a gente vê que é muito mais degradado. Então, esse valor do TBS, ele mediria exatamente isso, né? Quanto maior o valor, significa que a microarquitetura é mais preservada, e quanto menor o valor do TBS, eu tenho uma microarquitetura mais degradada, com um risco maior de fraturas. Esse estudo, de 2013, foi um estudo retrospectivo feito no Canadá, com 29 mil mulheres acima de 50 anos, sendo dessas 2.300 pacientes com diagnóstico de diabetes, e eles acompanharam o número de fraturas por osteoporose incidentes durante um período de 4,7 anos. E o que eles viram foi que o TBS, né, foi melhor em predizer o risco de fratura mesmo do que a densitometria em qualquer sítio, então tanto na coluna, ou no colo do fêmur, ou no fêmur total. Então o TBS ajudaria a gente nesse sentido, e a gente pode, lá na própria ferramenta do FRAX, tem um botãozinho que você clica para ajustar pelo TBS, e a gente recalcularia o risco baseado nesse valor. O segundo ajuste proposto no FRAX, então, como a gente não tem um botão, né, para clicar em diabetes, a gente usaria o de artrite reumatoide. Então, essa é a ferramenta, né, do FRAX, que a gente coloca todos os dados do paciente, a idade, o peso, a altura e os fatores de risco que ele tem para a osteoporose. Então, clicar como sim em artrite reumatoide seria uma outra possibilidade de ajuste. O terceiro ajuste proposto seria a gente aumentar a idade do paciente em 10 anos. Então, a gente coloca, né, a idade do paciente aqui mais 10 anos, os outros fatores de risco que o paciente tem, e aqui só é interessante porque esse fator de correção, ele foi proposto principalmente nos países que adotam o valor absoluto de risco do FRAX. Então, quando a gente coloca os dados, ele dá uma probabilidade de risco, tanto de fraturas maiores quanto de fraturas de quadril. Em alguns países, eles usam o corte absoluto, né, de 20% ou 3%. Aqui no Brasil, a gente usa a curva NOG para identificar se esse paciente tem indicação de tratamento ou não.
Então, depois que a gente calcula o risco, a gente tem que colocar os dados no NOG, e aqui um cuidado que a gente tem que ter é que quando a gente for colocar a idade para colocar no NOG, a gente já não coloca com 10 anos a mais, a gente coloca a idade real do paciente. Por quê? Esse é o gráfico, então, que a gente obtém no NOG, e a gente vê que quanto mais idoso o paciente, o meu limiar de tratamento, ele aumenta. Então, eu tendo a tratar menos as pessoas mais idosas, porque essa curva é baseada na mortalidade também. Então, eu vou calcular o risco como se o paciente tivesse 10 anos a mais, mas quando eu colocar aqui na curva para ver se ele tem indicação de tratamento ou não, é com a idade real do paciente. E aí, o quarto ajuste proposto e último seria reduzir o T-score, né, do fêmur em meio desvio padrão. Esse dado veio baseado nesse estudo de 2011, que avaliou 3 cortes prospectivas de 3 estudos grandes, então, com um N combinado de 9.000 mulheres e 7.000 homens, dos quais 770 mulheres e 1.200 homens tinham diagnóstico de diabetes. E aí, o que esse estudo viu é que, avaliando a incidência de fratura de quadril, para um mesmo risco de fratura, o T-score ele era maior nos pacientes com diabetes. Então, pacientes com diabetes fraturavam com uma densitometria melhor, tanto em homens quanto em mulheres. Em mulheres, essa diferença foi de mais ou menos 0,6, a diferença de T-score, e em homens 0,4. Então, por isso que ficou esse valor da gente diminuir o T-score em cerca de meio desvio padrão, e por isso que a gente trata os pacientes com diabetes que têm um T-score menor que 2 e não menor do que 2,5. E aqui é aquele gráfico que o Pedro já mostrou também, que é desse mesmo estudo, que o que ele mostrou é exatamente isso, que para o mesmo FRAX, então para o mesmo risco de fratura em 10 anos, para o mesmo score do FRAX, o risco de fratura era maior nos pacientes com diabetes tipo 2. E aí, qual desses 4 ajustes, né, seria o melhor, então, para corrigir o risco, né? Esse estudo tentou avaliar exatamente isso, analisou esses 4 ajustes propostos na Corte de Manitoba, fez um segmento médio de 8,3 anos, de 44.500 mulheres e homens, com 40 anos de idade ou mais, sendo que 4.000 deles tinham um diagnóstico de diabetes. Então, aqui, na primeira linha, seria o FRAX sem ajuste nenhum, e aqui nas de baixo, então, quanto que cada um desses ajustes foi capaz de melhorar, né, a estimativa de risco pelo FRAX. Então, quanto mais próximo do zero, significa que esse fator de ajuste foi mais interessante em corrigir o risco. Então, o que a gente vê aqui é que para fraturas maiores, a gente clicar em artrite reumatoide ou aumentar a idade do paciente em 10 anos foi muito bom. E para fratura de quadril, o que foi melhor foi ou diminuir o T-score em meio desvio padrão ou aumentar a idade do paciente em 10 anos. Então, voltando, né, para o nosso fluxograma, se o paciente, então, tiver um FRAX ajustado, que mostre que ele está ali acima do limite de intervenção, a gente vai tratar, ou se tiver um T-score menor que 2. Para os pacientes que nunca tiveram fratura, a gente vai avaliar se eles têm fatores clínicos de risco, então, fatores de risco clínicos para diabetes, ou se eles têm mais do que 50 anos. Que fatores clínicos são esses, né? Então, se ele tem mais de 5 anos de doença, se usa medicações como a insulina, as glitazonas, possivelmente os inibidores de SGLT2, se tem hemoglobina glicada acima de 7 e se tem complicações microvasculares, então se tem neuropatia, retinopatia ou nefropatia. Se tiver, então, algum desses fatores de risco, ou se tiver acima de 50 anos, a gente vai fazer a mesma avaliação que eu já expliquei, e se não tiver nada disso, a gente pode só acompanhar esse paciente repetindo essa avaliação a cada 2, 3 anos.
E aí o tratamento da fragilidade óssea no diabetes, será que ele é igual, né? A gente usa as mesmas medicações que a gente usa para pacientes que não têm diabetes? Então, a gente não tem nenhum estudo clínico que seja feito, que foi feito específico para pacientes com diabetes. Todos os dados que a gente tem do uso de medicações para osteoporose em pacientes com diabetes são dados de análise pós-hoc de subgrupos de estudos que foram feitos, né, com a população geral. E mais específico ainda, a gente não tem dados publicados das medicações endovenosas para osteoporose. Então, a gente não tem dado para ibandronato ou ácido zoledrônico. Para as outras medicações, não tem diferença, então, do tratamento se o paciente tem diabetes ou não. Isso parece que não afeta o tratamento, a gente pode usar as mesmas medicações. Então, a primeira escolha de tratamento seriam os bisfosfonatos mesmo. O denosumab, a gente tem um estudo que foi publicado o ano passado na BOM, que avaliou 508 indivíduos com diabetes, esses pacientes eram do estudo FREEDOM, 266 usaram denosumab e 242 usaram placebo. E o que eles viram foi que o denosumab ele foi bom para diminuir o risco de fraturas vertebrais, mas não teve impacto nas fraturas não vertebrais. Aqui talvez o denosumab tenha uma vantagem, né, em pacientes com diabetes, é que ele pode ser usado em pacientes com insuficiência renal, ao contrário, né, dos bisfosfonatos, se o paciente tiver um clearance menor que 30, então, para algum grupo de pacientes, talvez ele seja uma alternativa interessante. Então, os bisfosfonatos e o denosumab, né, são antirreabsortivos. A gente viu que a osteoporose no diabetes ela é uma doença de baixa remodelação, então talvez também a gente usar um formador ósseo seria interessante. A teriparatida tem a mesma resposta em pacientes com diabetes do que tem em pacientes sem. O único cuidado que a gente tem que tomar é que tem a descrição de que a teriparatida pode aumentar a porosidade cortical, e a gente viu que esses pacientes eles já têm um aumento, né, da porosidade cortical. E o romosozumab, como eu já tinha dito antes, que é o anticorpo anti-esclerostina, então a gente não tem, infelizmente, nenhum estudo feito em específico em pacientes com diabetes, mas ele teria um mecanismo, né, de ação interessante para a doença. A única atenção que a gente tem que ter também é que ele tem uma contraindicação em bula de ser usado em pacientes com elevado risco de doenças cardiovasculares. Isso significa, assim, pacientes que tiveram um evento cardiovascular, então, ou infarto ou AVC, no último ano. Então, nesses pacientes que também têm um risco muito elevado de doença cardiovascular, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com essa medicação. Então, de mensagens finais, eu queria deixar que o risco de fraturas, ele é aumentado nos pacientes com diabetes. No diabetes tipo 1, esse risco é maior e está associado à perda de densidade mineral óssea. E no diabetes tipo 2, esse risco existe, a despeito da gente ter uma densidade mineral óssea normal ou até elevada. O risco ele é maior nos pacientes com diabetes de maior duração, que tenham já complicações e que tenham hipoglicemia. A fragilidade óssea no diabetes é multifatorial, a gente tem que ter uma atenção a esse maior risco de quedas, e das medicações, né, para tratar o diabetes, talvez evitar as glitazonas e possivelmente a canagliflozina. E as propostas de intervenção vêm sendo ainda delineadas e precisam ser validadas, mas por enquanto a gente poderia usar esse limiar do T-score de -2, né, no colo do fêmur, e o FRAX ajustado para a gente tentar calcular melhor o risco de fratura nesses pacientes. Obrigada, aqui fica meu e-mail também, e agora a gente está à disposição para responder as perguntas de vocês. Olá, muito obrigada, Patrícia e Pedro, pelas aulas. Então, vamos começar aqui com as perguntas. A primeira pergunta para o Pedro é se a gente vai tratar a osteoporose diferente se for um diabético tipo 1 ou um diabético tipo 2. A pergunta é excelente. A resposta é que a gente não tem evidência, né, que nos permita diferenciar o tratamento
do paciente com diabetes tipo 1, do tipo 2, né? Então, hoje, do ponto de vista de medicações específicas para osteoporose, para fratura, a gente trata da mesma forma, né? A Patrícia destacou que realmente não tem estudos específicos em pacientes com diabetes, né? São dados todos de análise pós-hoc. Isso nós estamos falando de tipo 2, né? Tipo 1, os dados são mais escassos ainda, né? Normalmente, nesses mega trials, diabetes tipo 1, frequentemente é critério de exclusão, né? Então, a gente acaba seguindo na melhor da evidência disponível, que são os dados disponíveis para tratamento em diabetes e população geral. Então, a resposta simples e objetiva é que hoje a gente trata a osteoporose no DM1, assim como a gente trata no DM2. Só para complementar, os pacientes diabéticos costumam fraturar 10 a 15 anos antes dos pacientes com a mesma densitometria, eles fraturam mais cedo. E a gente tem que talvez lembrar no tipo 1, muitas vezes, a parte muscular, né? Se houver comprometimento muscular, quer dizer, é todo um tratamento que visa não só o controle do diabetes, do controle dessa massa óssea, mas, na verdade, o paciente como um todo, para que a parte músculo-esquelética esteja adequada, né? Temos uma pergunta para você, Patrícia, para você esclarecer. Toda densitometria faz TBS? Então, assim, o TBS, ele é um software que ele é específico, né, de cada aparelho. Então, se eu tiver o software da densitometria no meu aparelho, eu posso fazer em qualquer imagem de coluna que eu tenha ali no meu banco de dados, até retrospectivamente. Eu não preciso que o paciente adquira uma nova imagem para fazer o TBS. Então, dos exames que já estão feitos ali na densitometria, a gente consegue fazer o TBS em qualquer imagem. Uma outra pergunta para você é muito novo essa história dos inibidores da SGLT2 comprometerem a massa óssea, mas existe já algum mecanismo que possa explicar esse comprometimento? Então, não tem ainda nenhum estudo que explique, e até porque, assim, esse aumento do risco, ele foi visto até só com a canagliflozina, ele não se reproduziu com as outras medicações da mesma classe. Estudo só, né? Isso, então, assim, não parece nem que seja um problema da classe da medicação. Então, assim, a gente não tem nenhum estudo que mostre o que especificamente o inibidor de SGLT2 faça no osso. Não sei por que aumentou nesse estudo da canagliflozina. E aumentou num braço, né, no trial, Sim. Um lado, e não no outro, eles mesmos no trial inteiro do então, campo. mas não parece ser, né, um problema da medicação dos inibidores de SGLT2 causando alguma coisa específica no osso, a gente realmente não sabe. E seria um pesadelo, porque os benefícios cardiovasculares e renais para o diabético são tão formidáveis. É verdade. Que não poder usar, né, nessa população seria ruim. Eu vi um autor que especula que o inibidor do cotransportador é glicose e sódio, e jogando glicose e sódio para fora, acaba retendo fósforo. Uhum. Retendo fósforo, os pacientes têm uma liberação de FGF23, que aumenta a PTH, que diminui a vitamina D a 1,25. No entanto, os pacientes não têm alteração de fósforo. Então, isso ainda é tudo muito especulativo, e vamos ter esperança que nada será comprovado, que isso não se confirme de modo nenhum. A doutora Tereza pergunta aqui para a Patrícia se existe um clearance de creatinina mínimo para administração do denosumab, ou se pode ser dado, inclusive, em pacientes com doença renal terminal. É necessário algum cuidado especial em relação a isso? Então, não, denosumab você pode dar para paciente com qualquer clearance, até paciente que está fazendo diálise.
O único cuidado é que nesses pacientes que têm um clearance pior, eles têm uma chance maior de fazer hipocalcemia. Então, a gente tem que tomar um cuidado maior em deixar eles plenos de cálcio e vitamina D para evitar essas hipocalcemias, mas você pode usar em paciente com qualquer clearance. Aí pode ser para ambos. Na fase de pré-diabetes, já se observa fragilidade? O Pedro mostrou um estudo que já tinha fragilidade, não é? Aquele estudo, Cíntia, era não sei se é o mesmo que nós estamos falando, eu mostrava em diabetes tipo 1 ao longo da vida, né? Em diabetes tipo 2, esse risco, que eu me lembro aqui, realmente ele foi visto só já com o diagnóstico estabelecido, né? Indivíduos com pré-diabetes, eles costumam ter já um risco aumentado de doença macrovascular, né? Mas eu não conheço nenhum estudo avaliando o risco de fratura nessa população, né? Então, por tudo que a gente leu, a questão parece ser mais relacionada realmente a já o diabetes estabelecido. Não sei se a Patrícia tem outras informações. Não, eu acho que eu concordo com o que você falou, e é isso, o risco que a gente vê, ele é muito relacionado ao tempo de doença e o quanto o diabetes está, quanto mais descompensado, né, e o paciente, quando ele já tem mais complicações, esse risco é maior. Então, no pré-diabetes, que ainda é uma doença muito inicial, sem complicações, eu não li nada a respeito que tivesse um risco muito mais aumentado. E, Patrícia, por que a gente entende perfeitamente porque os pacientes com diabetes tipo 1 têm, na sua maioria, uma densitometria menor, né? Diabetes começa na infância, na adolescência, compromete o pico de massa óssea. Por que os pacientes com diabetes tipo 2 têm densitometria aumentada? Então, eu acho que assim, eles fazem, né, normalmente fazem o pico de massa óssea adequado, e todos aqueles mecanismos que a gente mostrou mostram que a osteoporose nesses pacientes ela é uma doença de baixa remodelação. Diferente, né, da osteoporose pós-menopausa, então a remodelação ela é menor nesses pacientes, e eles têm uma alteração muito mais, eu acho que da qualidade do osso do que da quantidade. Então, eu acho que é por isso que a alteração é mais de microarquitetura, por isso que a densitometria não enxerga, mas a gente vê que esses outros parâmetros neles estão alterados também. Sim, e a obesidade tem um papel aí nesse aumento de densidade do diabetes? Eu acho que até teria um pouco também, né? Porque esses sítios que carregam mais peso, teoricamente você tem uma densidade óssea maior. Mas esse aumento do peso, ele também depende muito para formar osso novo do osteócito, ele está íntegro, né? E funcionando normalmente. Que no diabetes a gente sabe que o osteócito ele também tem alguma alteração. Então acho que o peso ajuda. Talvez fosse um fator a mais, mas associado a todo esse outro mecanismo que é bem complexo. Pedro, uma pergunta ótima. Existe algum valor específico de vitamina D para os diabéticos, separando, então, diabético tipo 1 e tipo 2? A dosagem deveria ser realizada em todo paciente diabético? Olha, é uma boa pergunta, né? Em princípio, a gente mantém as recomendações, né, das concentrações de vitamina D para manter uma boa saúde óssea, né? Então, tanto em pacientes com diabetes quanto sem diabetes, né? Agora, indivíduos de maior risco de fratura, a gente recomenda, então, uma vitamina D mais elevada. E a gente está vendo aqui que os pacientes com diabetes têm um risco aumentado de fratura. Então, apesar disso não estar escrito nas diretrizes, né? Há de se considerar se os pacientes com diabetes deveriam ficar com uma concentração superior a 30 de vitamina D, assim como indivíduos de maior risco,
né? Mas, de novo, isso não está presente nas diretrizes de diabetes, né? E até queria conhecer a opinião da Patrícia. Então, não, eu acho que eu concordo com você. A gente, né, a recomendação é deixar os níveis acima de 30 em pacientes do grupo de risco, que o diabético não está nessas recomendações. Mas eu acho que como tem um risco maior, talvez valesse a pena a gente deixar acima de 30. Não sei se você quer acrescentar alguma coisa, doutora Cíntia. Não, em relação à dosagem, porque isso é sempre uma preocupação, né? Nós vamos dosar em todo mundo, né? Muitas vezes, uma boa anamnese já me diz se o paciente, geralmente ele me diz que o paciente não consegue receber a insolação adequada para ter bons níveis de vitamina D. E aí eu acho que é prudente, é sensato você dosar uma vez, só para você ter uma ideia, se aquele estilo de vida daquele paciente propicia que ele tenha níveis adequados. Você não precisa ficar dosando isso periodicamente. Você dosa para ter uma noção de como que, se a vida dele, o estilo de vida propicia níveis adequados. Se não propicia, você vai repor, você pode repor com doses seguras, não é? 7.000 unidades por semana, por exemplo, até 14.000 unidades por semana, como é preconizado no guideline, e sem necessidade de dosagens subsequentes, né? Não é necessário fazer um trial populacional e dosar em todo mundo a vitamina D. Eu queria a opinião da Patrícia. Você expôs 3 ou 4 maneiras da gente corrigir o FRAX, mas na nossa vida prática. Então, chega na minha frente um paciente, uma mulher pós-menopausada, diabética tipo 2, com mais de 10 anos de doença, e eu faço a densitometria e ela, infelizmente, ela não é um bom triador, no caso dos diabéticos, e vem uma densitometria normal. Então, eu vou calcular o FRAX. O que você usaria, Patrícia? Então, eu acho, assim, como a gente viu, né, para fraturas maiores, você clicar em artrite reumatoide ou aumentar a idade em 10 anos seria mais interessante. Para avaliar a fratura de fêmur, você diminuir o T-score em meio ou aumentar a idade em 10 anos seria mais interessante. O TBS, em específico, eu acho que é um exame que não é disponível para todo mundo, então acho que esse não seria, né, a primeira opção para corrigir. Eu acho que você clicar em artrite reumatoide, ele faz uma correção boa, e para mim seria o jeito mais fácil de você corrigir, é só clicar no botãozinho da artrite reumatoide, e aí ele dá uma correção que para fraturas maiores é boa, para de fêmur um pouco menos, mas também. E os outros, assim, de você aumentar a idade em 10 anos, dá um pouquinho mais de trabalho ali na hora de colocar o NOG. Então, acho que eu ficaria entre ou clicar em artrite reumatoide ou diminuir o T-score em meio desvio padrão. Talvez, acho que esses dois seriam os mais interessantes, na minha opinião. Concordo com você, também acho que é mais simples, né? E é muito importante, acho que a grande mensagem é não, diferente para todos os outros pacientes, não é a BMD do colo o bom preditor de fratura em paciente diabético. Sim. Nem o FRAX, se você não fizer nenhum tipo de correção. Então, você vai deixar de identificar os pacientes de risco e ele vai fraturar mais cedo e vai fraturar, e você vai ter as consequências todas da fratura. Pedro, eu queria que você, de forma resumida, então você falou da metformina, ufa, que eu acho que é o medicamento mais utilizado para a população geral, para o diabetes. O que você acha, então, que deve ser evitado? Então, a pioglitazona, só para mulheres? Existe a pergunta? Ou para homem também? Pois é, a pioglitazona, bom, acho que antes disso, você comentou anteriormente, talvez a gente não tenha destacado tanto, né?
O tratamento ou a prevenção de fraturas, ele vai além das medicações, né? Especificamente na questão dos pacientes com diabetes, a gente precisa tentar evitar hipoglicemia, né? Além de complicações crônicas. E a hipoglicemia, ela está associada com uma hemoglobina glicada mais alta, né? Normalmente você tem mais oscilações, picos e vales, e também com algumas medicações, como a gente comentou, né? A própria insulina, que quando tem que ser usada, né? Quer dizer, não há problema nenhum, né? Desde que seja feita de uma maneira ponderada, adequada, com o paciente engajado e com uma boa educação em saúde, né? E sulfonilureias também tem associação com um risco maior. A gente, se tiver que usar, dá preferência pelas sulfonilureias mais modernas, né? Como a gliclazida, que tem disponível aqui no SUS, né? Eu digo a gliclazida em detrimento da glibenclamida, né? Que está associada com um risco ainda maior de hipoglicemia. Especificamente com relação à pioglitazona, que é a única tiazolinediona disponível aqui no Brasil, ela é uma medicação que ela tem um perfil de segurança aquém do ideal, né? Então, sobretudo com essa questão de fratura, né? O que é uma pena, porque ela tem alguns benefícios muito interessantes, né? Inclusive do ponto de vista de prevenção de doença cardiovascular, segundo AVC, né? E o efeito de diminuição de resistência à insulina, né? Que a gente geralmente deseja no tratamento dos pacientes com diabetes mellitus tipo 2, né? Na prática, a gente vê alguns pacientes onde a pioglitazona faz uma super diferença, né? E ajuda muito no controle. Dito isso, realmente tem sempre que se pesar o risco-benefício. E aí, como a gente viu, as mulheres são as que têm um risco maior de ter fratura com o uso de pioglitazona, né? Então, ponderar com muito cuidado nessa população, procurar alternativas, né? Acho que é isso, de maneira resumida. Ótimo. E para a Patrícia, uma pergunta ótima, que tem saído alguns estudos. Os bisfosfonatos diminuem o risco de diabetes mellitus? Diminuem o risco de eventos cardiovasculares? Então, recentemente tem se falado, né, desse assunto, de que tem até um estudo recente que acho que foi feito na Dinamarca. Eles acompanharam os pacientes por volta de 10 anos, acho que entre 2008 e 2018. Então, eram indivíduos acima de 50 anos. E o que eles viram foram que os pacientes que estavam em uso de alendronato tiveram, acho que uma chance, um risco 36% menos casos novos de diabetes do que os pacientes que não tomavam alendronato. Então, assim, é um estudo retrospectivo, que foi um estudo caso-controle, então a gente não tem ainda nenhum estudo clínico randomizado, né, para saber se realmente o alendronato previne tanto o desenvolvimento de novos casos de diabetes ou se previne doença cardiovascular, mas tem estudos que mostram isso. Eu falo, no próprio estudo com o romosozumab, né, que ele mostrou um aumento do risco cardiovascular, na verdade, esse risco só foi aumentado no braço que foi comparado com alendronato. No braço que foi romosozumab versus placebo, não teve diferença do número de eventos cardiovasculares. Então, a gente não sabe até que ponto é o romosozumab que aumenta, é o alendronato que protege. Então, assim... Tomara! Tem Nós alguns queremos muito indícios, usar o romosozumab, né? Mostrando isso, que talvez o alendronato, né, diminua a chance de desenvolver diabetes, ou talvez até proteja contra a doença cardiovascular, mas isso, nenhum estudo ainda robusto comprovando esses benefícios. Então, tá ótimo, não temos mais perguntas. Patrícia, você gostaria de mandar uma mensagem assim, para guardar dessa aula?
Eu acho que o que fica, né, da aula é isso, da gente avaliar o risco de diabetes, de fratura, né, em pacientes com diabetes, não pensando só na densitometria, que é o parâmetro, que é o melhor que a gente tem hoje em dia para avaliar a osteoporose de uma forma geral, mas com essa ressalva de que no diabético a gente tem que prestar atenção nesses outros fatores também, e como o mecanismo da doença é diferente, não deixar de avaliar os outros fatores de risco para não perder o diagnóstico, evitar que esses pacientes tenham fratura. Perfeito. E você, Pedro? A conclusão final, assim, highlight. Não, eu acho que a principal mensagem para levar para casa é guardar que indivíduos com diabetes têm um risco aumentado de fratura, né? É uma população muito grande, nós estamos falando aí de talvez cerca de 10% da população brasileira. Esses pacientes eles estão chegando no consultório de todo mundo, né? Dos endocrinologistas, dos reumatologistas, dos ginecologistas, de todas as especialidades, e a gente tem que lembrar que eles são uma população de maior risco para fratura e que, então, tem que se dar uma atenção especial a esse aspecto. Então, tá ótimo. Então, chegamos ao fim do nosso web meeting, espero que todos vocês tenham aproveitado muito. A doutora Patrícia e o doutor Pedro deixaram os seus e-mails para qualquer pergunta que vocês lembrem depois. Podem mandar que a gente responde. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigada.